O PDT. Olá, amigos e companheiros do PDT do Estado do Rio de Janeiro. Começa agora mais um programa da TV PDT RJ. Este programa estará disponível na página oficial do partido. O endereço está aí na parte de baixo da telinha. Neste programa, nós vamos entrevistar o deputado estadual, líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa, Luiz Martins. Seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, Ismael. Deputado, o senhor preside a Comissão de Defesa do Consumidor. Há quanto tempo e quais as ações que a Comissão de Defesa do Consumidor, ao longo desses anos que o senhor está na presidência, fez que são importantes aí que a gente possa levantar, colocar para o Rio de Janeiro? Ismael, eu estou presidindo há quase 5 anos a Defesa do Consumidor. Eu acho que é a comissão que dá mais retorno para a Assembleia Legislativa. Por quê? Nós temos um ônibus itinerante, nós temos o atendimento via o 0800 e também presencial na Rua da Alfândega, né? E qual foi a nossa orientação desde o primeiro momento? Sempre tentar não judicializar as ações, porque você tem um Tribunal de Justiça hoje com mais de 3 milhões de ações de defesa do consumidor. E quando assumimos a comissão, nós botamos o ônibus no interior do estado do Rio de Janeiro, em cada município, aproximando o cidadão da defesa do consumidor. Por quê? Aqui na capital você tem muitos instrumentos de atendimento. Tem o PROCON Rio de Janeiro, que é da Prefeitura, tem o PROCON RJ, que é a Secretaria. Então você tem até instrumentos, não tanto na região metropolitana. Então o ônibus já rodou todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, inclusive às vezes sábado e domingo, em determinadas ações. Para você ter uma ideia, a gente atende 12 mil pessoas a 13 mil pessoas por ano na Rua da Alfândega, que é a sede da Defesa do Consumidor, na LERJ, o ônibus, o atendimento 0800. Então é muita gente. E nessa questão da conciliação que a gente orienta, não judicializar, 80% das ações são resolvidas na conciliação. Eu acho que isso que é importante. Por exemplo... Porque você não vai uma demanda judicial, né? Você não vai uma ação mais invasiva, mais dura, né? Não. Você vai na conciliação. Na conciliação, o objetivo qual é? Atender o consumidor. O cara quer ser atendido, ali você põe as duas partes. A gente tinha um hotline direto com a Oi. Tinha um cidadão da Oi direto na defesa do consumidor. Com esse problema de recuperação fiscal deles, eles tiraram essa pessoa. A Light, por exemplo, a gente consegue ter um canal 24 horas com a Light. Link direto. Um link direto, em função da credibilidade que a comissão tem junto a essas instituições. O pessoal do antigo Estado do Rio, ainda tratando de defesa do consumidor, a questão da Enel, a questão da SEDAI, a CODECON, que é a Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ, ela consegue se articular com esses órgãos também? Consegue. A gente, para ressaltar, Ismael, a gente tem contra todas essas instituições ação civil pública. A defesa do consumidor não tem o poder de polícia, de ir lá multar a empresa, mas tem o poder de fazer ação civil pública. Então, contra a Light, nós temos ação civil pública, contra a Enel, e fazemos audiência pública na Assembleia no sentido de aproximar. Por exemplo, você teve um problema na região dos lagos, que foi no final do ano, a Enel esteve lá conosco, e conseguimos, na audiência pública, mostrar a importância de aumentar a equipe deles de atendimento, porque a população cresce muito, né? Das férias. Então, são coisas que a gente faz objetivamente. Você tem uma ação efetiva, por exemplo, que é uma luta antiga perto da região que você atua muito, até politicamente, que é inatividade. Tem 2 distritos, Orândia, que a gente está lutando com a TIM para botar antena. Nós estamos conseguindo, depois de uma ação de mais de 3 anos, conseguir para botar para funcionar a antena da TIM. E aí nós tivemos que ir na Anael e conseguimos essa coisa. Então, até o dia 30 está funcionando. Botamos uma antena em Retiro, Itaperuna. Aquela torre que tem lá da TIM foi a Defesa do Consumidor da LERJ que conseguiu. Porque antes as pessoas em Retiro tinha que ir na porta do cemitério, atravessa a estrada para falar, porque não tinha sinal. Né? Então, são várias ações que a gente que faz, não está. E agora nós estamos atendendo essa semana, né, porque dia 15 agora é o Dia Internacional do Consumidor, fazendo uma grande
conciliação no Largo da Carioca, aqui no Rio de Janeiro. Então a gente conseguiu levar 11 empresas, estão atuando diretamente conosco ali com a tenda e com o ônibus, conciliando com o cidadão, com o consumidor. Está a Light lá, está a Oi, está a Sedai, então, a Ponto Frio, a Ricardo Eletro, estão todos ali conosco, tentando a solução. E está tendo um êxito muito grande. Nós estamos atendendo por dia aqui no Largo da Carioca, começamos nessa segunda-feira, 400 pessoas dia. Essas é muito grande. E as pessoas estão sendo satisfeitas porque tem um contato direto com a empresa e se resolve o problema imediatamente. Esse é o objetivo. Mas, deputado, o seu mandato não se resume só à defesa do consumidor. O seu mandato é um mandato muito forte, muito denso e com algumas leis aprovadas na Assembleia Legislativa. E agora, essa semana, depois acho que de 4 anos de luta, se conseguiu aprovar uma lei muito importante que eu posso dizer que eu vou ser o beneficiado, porque no final desse ano eu faço 60 anos. O pessoal achou que eu era até em causa própria. Mas não é. Mas eu acho que é importante, claro. É uma lei importante porque isso cria um ambiente de igualdade para aqueles nossos sessentões, né, que já cumpriram uma parte da sua vida, contribuíram bastante. Então, o que é essa lei? Porque foi a derrubada de um veto. Do veto do governador. Governador, como é que foi um pouquinho dessa história e da importância da lei para É importante a gente ressaltar isso. Eu estou no segundo mandato, Ismael, eu acho que eu tenho hoje 75 leis em 6, 7 anos de mandato. E essa questão de ontem foi muito emblemática para mim, eu acho que foi uma vitória muito grande. Porque existe o seguinte, o Estatuto do Idoso. Olha os absurdos que eu vou mostrar a cada um dos companheiros pedetistas, quem nos assiste. O Estatuto do Idoso é 2003. Ele trata o idoso a partir dos 60 anos. E no estado do Rio de Janeiro e em alguns outros estados, é a partir dos 65. Então, eu fiz um projeto de lei em 2014, adequando a legislação estadual à legislação federal, que deveria ser cumprida automaticamente no meu modo de ver. Não deveria eu fazer esse projeto. Mas aí, o que aconteceu? Eu apresentei em 2014, consegui botar numa única discussão na Assembleia, depois foi engavetado na redação final, que era um detalhe, foi um ajuste fino do projeto de lei. E aí, nesses 3 anos e meio para botar para votar, consegui essa semana. Aí, botei para votar, aprovei, e o governador, mais uma das incapacidades de entendimento dele, que seria até bom para o governo dele, ele foi e vetou essa lei adequando para 60 anos. E no final eu vou explicar de onde vinha o lobby, de onde vinham essas questões todas. E aí ele até noticiou que eu recriminei para o jornal o Globo, desse Anselmo Góes, que deveria apurar realmente as fontes dele, falando que eu ia dar não fala o nome, é o nome, porque ele falou que eu não sabia a fonte de custeio, que a Constituição não prevê eu mostrar fonte de custeio, que ia ter uma despesa de 450 milhões em subsídio, que é mentira. Não é verdade. Não é verdade. Aí o governador foi e vetou a lei, falando que eu dava uma despesa baseado nessa de 180 milhões. Olha só. Então, eu mostrei aos companheiros do plenário ontem que a Constituição Federal não prevê isso. O subsídio é só no vale do estudante. Esse sim é o Estado repõe. O idoso não, é um reconhecimento da Constituição, não tem despesa nenhuma. E o governador não entendeu isso. E aí o secretário dele de Estado de Transporte teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa no dia 5, onde ele mesmo falou, contradizendo o chefe dele, que não tinha despesa. Não é dinheiro que o empresário prevê isso. O Estado não tem que dar contrapartida nessa ação. Zero. Aí, por quê? Aí eu mostrei a cada um dos meus colegas que não tinha essa despesa. Conseguimos ontem derrubar o veto com 44 votos. Um número significativo que os companheiros... A Assembleia, nesse caso, ela dá uma demonstração até não só de força, mas de entendimento que a sua lei, aquilo que o seu mandato propõe, é importante para a sociedade. Claro. Por quê? Agora vem o grande... Porque ficou engavetado, porque o governador vetou,
porque o jornalista do Globo botou essa matéria que eu dava despesa de 450 milhões. Sabe o que era? Os 60 anos, o cidadão vai conseguir gratuidade no transporte intermunicipal. Esse que era o grande problema. Eu afeto direto a FETransport. A lei... Por isso que ficou engavetado. Por quê? No teatro já é cumprido 60 anos, nos cinemas, tudo é cumprido 60, só não era cumprido no transporte intermunicipal. Quer dizer, se amanhã eu for de ônibus daqui para Santo Antônio de Pado, daqui para Resende, tem gratuidade. Eu tendo 60 anos, isso. Eu posso batalhar. Está, né, tá previsto na Constituição e na lei. E, então, essas coisas que a gente tem que quebrar, por isso foi uma vitória grande, um reconhecimento. Eu acho que essas pessoas com 60 anos têm o direito no transporte, a gratuidade de transporte intermunicipal para vir ao teatro, para vir ao cinema, para se locomover para ir ao médico, para vir aqui, às vezes, uns absurdos, pegar o medicamento dele. Aí tem que ter o reconhecimento. Até teve um deputado, Ismael, que brincou comigo, mas 60 anos, não está velho? Eu fiz 60 anos. E olha, esse projeto, Ismael, é antes de eu completar 60 anos. Estava com 56 Você já tinha... olha só, e fiz 60. Eu falei, 60, ninguém é velho. Cada um teve uma oportunidade na vida, ou teve uma criação. Eu, graças a Deus, consegui chegar bem aos 60 anos. Tem outros companheiros e outras pessoas, outros cidadãos, foi pedreiro, foi agricultor, não chega aos 60 anos com a mesma condição de vida nossa e com a mesma saúde. É a nossa discussão na reforma previdenciária, que tinha que se entender o cara no Nordeste ou de cada região, qual é a atividade que ele foi e qual foi a criação dele, o que ele fez na vida. E é preciso a gente perceber que assim, muitas pessoas saem do interior do estado, de cidades da Baixada Fluminense e da região metropolitana, se deslocam para o Rio de Janeiro para cuidar de sua saúde. Com certeza. E pessoas que nem sempre têm um salário adequado para vir de condução própria. A maioria não tem. Não tem. Então, quer dizer, se ele tem condições, pela legislação, pela lei, ter gratuidade aos 60 anos, que é vamos dizer assim, a partir daí que começa a ter lá os problemas de saúde e tal, a aposentadoria, então quer dizer, essa lei beneficia significativamente essa grande parte. Então eu acho que o senhor está de parabéns, o mandato está de parabéns, porque conseguiu derrubar o veto e ter luta. Uma votação. E os colegas compreenderem isso, até alguns colegas da base do governo, que nós não somos da base, compreender isso. Agora, dizer que tem 48 horas para o governador sancionar, se não o fizer, a Assembleia Legislativa promulga a lei e entra em vigor imediatamente. Então é a vitória nossa, é uma luta nossa do partido na questão do idoso. Eu acho que a gente tem que valorizar realmente quem trabalhou, reconhecimento, e a partir, eu acho que da próxima semana já está em vigor, e 60 anos tem gratuidade no transporte intermunicipal. Esse que é a grande coisa. Eu acho que nós precisamos divulgar isso no estado todo para os companheiros do PDT, porque é importante dizer que foi um companheiro, que foi o PDT que lutou para adequar uma lei federal que já deveria ter sido cumprida desde 2003. Que não é. Para finalizar, nós estamos no ano eleitoral, né? Então muitos dos nossos companheiros vão concorrer, disputar a eleição. Você também deve colocar seu nome como pré-candidato, deve disputar a sua reeleição, mas nós temos uma candidatura nacional, que é a candidatura do companheiro Ciro Gomes. Então eu queria um depoimento seu sobre esse processo que a gente está vivendo de colocar o nome de Ciro Gomes, ex-ministro, ex-governador, à disposição da sociedade. Qual a tua impressão desse nome, dessa candidatura? Olha, Ismael, pelo que eu tenho acompanhado ele, já tive em alguns locais com o companheiro Ciro Gomes, não resta dúvida, sabe? É de longe o cara mais preparado. Eu tive essa semana, que foi no dia 12, o pré-lançamento do Ciro em Brasília, que é aproveitar aqui e parabenizar o presidente Carlos Lupe pelo novo auditório da nossa sede nacional lá, auditório Neuza Brizola, que está belíssimo. Eu acho que dá conforto aos nossos militantes ali. Eu acho que é um auditório
com 1000 pessoas, e ali tivemos a oportunidade de ouvir mais uma vez o Ciro. Eu sou um entusiasta da candidatura dele, o Lupe apostou nisso há mais de 2 anos, eu já fui com ele em Nova Iguaçu, na CDL, já fui em Friburgo, estarei aqui na CDL essa semana. Então é o cara mais preparado, tem propostas. A gente está precisando de pessoas qualificadas e com experiência nesse momento que o Brasil atravessa. Eu acho que a pessoa como o Ciro, que foi ministro de Estado da Integração, da Fazenda, do Itamar, foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Fortaleza, governador, tem todas as condições. E como ele diz mesmo, não é obrigação, mas ele passou mais de 30 anos na vida pública sem nenhuma mácula e nesse momento complicado da política, sem responder a nenhum processo. Então, o eleitor e nossos militantes têm que ver isso com muita atenção e propagar isso, porque nós temos o melhor candidato do PDT, o mais preparado e realmente o cara que fala a verdade. As pessoas falam, o Ciro tem explosivo. Esse é o lado do brasileiro, melhor você ser verdadeiro do que aqueles programas, né? Tudo dá certo, tudo funciona, o cara bonitinho, maquiadinho, fala o que o marqueteiro queria falar. É um produto caro. Tu viu a confusão que deu no país a questão desses marqueteiros. Então, ele é isso, é o brasileiro é isso, a gente tem que ser verdadeiro e tem que falar a verdade quando sente. Eu acho que o estado do Rio de Janeiro, nós iremos surpreender na eleição com o Ciro, que todos os militantes e os meus colegas deputados da bancada estão todos muito entusiasmados, Ismael, com a condição do governador, do presidente da República, seu Ciro Gomes. Aqui nós vamos trabalhar em cada esquina, relembrar o compromisso dele, que ele tem, por isso está no partido, com o trabalhismo, com as questões do Getúlio, de todos os companheiros que construíram o PDT, e principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, do Brasil, a questão da educação em tempo integral. Eu acho que é um belíssimo candidato e vamos dar um banho de voto, mas vamos trabalhar. Só vamos parar de trabalhar no dia 7 de outubro, ali lutando com ele. É isso mesmo. Eu queria, então, agradecer a presença do deputado estadual Luiz Martins, líder da bancada. Obrigado, deputado, pela sua presença aqui. E também agradecer a todos os nossos amigos e companheiros do PDT que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado. O PDT